Fala galera, eu sou Israel, ou Izu para os íntimos, e o episódio de hoje do canal será esse aí. Esses dias eu me deparei com uma postagem nas redes sociais a respeito de o que faz o anime não ser genérico. Porque a pessoa que fez a postagem disse que já estava cansada de ver as pessoas reclamando que anime X é genérico, Boku no Hero é genérico, Kimetsu no Yaiba é genérico, mas o que faz o anime não genérico? E afinal, genérico é ruim? Procurando no dicionário, a gente encontra várias definições para genérico. Pode ser algo relacionado a gênero, alguma coisa que tem características peculiares, específicas daquele tipo de coisa, ou também relacionado a comum, algo que não é muito específico, algo que não tem uma particularidade, sem uma identidade muito própria. E eu acho que essa parte pode se encaixar no que as pessoas consideram como genérico. Algo que não sai muito da normalidade, que não sai muito daquele mesmo esquema que a gente já viu várias e várias vezes nos animes, principalmente os animes shonen. Mas isso é tão ruim? É ruim não sair da normalidade? É ruim ser genérico? Não necessariamente, porque muita gente associa genérico a clichê, uma coisa que se repete várias e várias vezes e a gente já tá cansado de ver, já tá cansado de ler a respeito. E eu vou dizer aqui que, na verdade, clichê não é ruim. Na verdade, não por si só. O clichê mal utilizado é ruim. E como é que um clichê é bem ou mal utilizado? Basicamente, se você só pegar o clichê e jogar ele de qualquer jeito, sem ele servir necessariamente pra alguma coisa. Por exemplo, o herói tirar um poder do nada pra derrotar o vilão, algo que não havia sido mostrado até então, mas aí de repente ele consegue uma transformação nova e vai e vence o vilão. Se isso for bem trabalhado, se isso for bem construído, não é ruim. Por exemplo, nesse caso, um jeito de deixar o clichê mais aceitável e mais bem construído é que você vá preparando vários momentos antes os motivos que vão levar a essa culminação desse momento. Dá uma diquinha ali, uma dica aqui, ir preparando o leitor para que lá pra frente, quando surgir o momento dele despertar o poder, não pareça que foi tirado do nada. Já tinha sido mostrado, já tinha sido construído. Isso deixa o clichê mais natural. Isso é o clichê bem utilizado. Isso é só um exemplo. Tem vários modos de usar o clichê. E nesse exemplo que eu citei, tem o Dragon Ball Z, que fez o negócio certinho. Lá no Super Saiyajin, ele foi preparando antes toda uma história de que o Freeza temia o Super Saiyajin, que o Vegeta achava que ele poderia ser o Super Saiyajin, depois ele pensou que o Goku poderia ser o Super Saiyajin, e depois, lá episódios pra frente, quando a gente acha que o Goku vai ser derrotado, aí que ele vira Super Saiyajin. Então, não foi de um segundo pro outro, foi se construindo aos poucos isso. Mas então, se fizer só uma história cheia de clichês, mas clichês bem utilizados, vai ser genérico ou não vai ser genérico? Eu diria que depende, porque genérico, como nós vimos, se refere a algo que não tem uma identidade muito própria. E o que eu faço para criar uma identidade própria? Eu, inclusive, perguntei para os meus seguidores no Twitter que tipo de anime eles consideravam fora do padrão, que não fosse genérico, excluindo Hunter x Hunter e Fullmetal Alchemist, que são, tipo, os animes do topo da lista de todas as pessoas que citam animes não genéricos. Aí eu especifiquei animes shonen. Então teve nomes como Soul Eater, Evangelion, Mob Psycho, Promised Neverland, Inuyasha, Jojo, não podia faltar, Lucifer e o Martelo, World Trigger, enfim, o que todos esses animes têm em comum? O que faz a identidade deles ser mais própria? Será que é o tema? Porque, olha, Soul Eater tem um tema relacionado a coisas de Halloween, a loucura, insanidade. Não necessariamente. Olha Hunter x Hunter. Ele tem um esquema bem padrão de shonen, mas o que faz ele mais único é como ele usa esse padrão. Porque basicamente o plot de Hunter x Hunter é o Gon querer ir atrás do pai dele, porque o pai dele é tipo o bichão do anime, e ele quer ser tão bom quanto o pai e encontrar o pai. Isso é um plot bem comum em shonen. Há várias opções de desenvolvimento, mas o que Hunter x Hunter costuma usar é o de subverter expectativas, desconstruir convenções pré-estabelecidas. Por exemplo, achar que o Gon, como personagem principal, obrigatoriamente tem que enfrentar o vilão final do arco para ter um momento mais épico, quando na verdade, se a gente for ver,
o Gon só enfrentou uma vez o vilão final da história. E na saga de York-Shin, o protagonista meio que muda. Então subverter expectativas é uma maneira de se destacar nesse padrão. O padrão shonen tá aí porque tem pessoas que gostam desse padrão, que querem consumir esse padrão. Mas até mesmo essas pessoas que querem consumir esse padrão estão cansadas de ver só esse padrão. Esse é o problema. Quando um anime parece que é só aquilo. O personagem quer ser o melhor, alguma coisa do mundo em que ele vive, e ele tem um poder oculto, e cada vez mais chegam vilões com um poder maior, e o personagem tem que enfrentar esses vilões e vencer. Tem uma penca de obras assim. Se você só segue esse esqueleto, a sua obra é só forma. Ela não tem coração, ela não tem identidade. A dica que eu dou é que, além de tentar subverter expectativas, como Hunter x Hunter faz, é tentar dizer alguma coisa além com a sua história. Algo que não seja só força da amizade, ou quero ficar mais forte, perseverança. Isso necessariamente não é ruim. É algo comum do gênero. É algo que a gente até gosta de ver, só que bem usado. Eu citei Soul Eater antes. Soul Eater tem como tema a loucura, por exemplo. Fullmetal foca em mostrar consequências, em mostrar como você deve sacrificar algo para ganhar outra coisa em troca. Como as coisas não se resolvem só na porrada ou de modo fácil. Tem muitas coisas que nem dá para resolver. E como suas escolhas trazem consequências. Então, tentar dizer algo além do que simplesmente vamos lutar, vencer e ser amiguinhos. Colocar alguma outra coisa para ser debatida, alguma crítica, alguma análise sobre alguma coisa. Porque, sinceramente, a maioria dos autores novatos aqui no Brasil só faz histórias vazias, que se concentram na porrada, que se concentram na ação, que se concentram em o personagem ser o melhor de todos, ou ser engraçadão, e não tem algo a mais a ser dito. E não precisa ser algo complexo, aí é que tá, pode ser algo simples, só que ser alguma coisa além disso, alguma coisa um pouquinho mais diferente. Por exemplo, no meu mangá de Hunters, eu tento mostrar como várias pessoas diferentes têm várias opiniões diferentes e pontos de vista diferentes, e modos de viver e ser diferentes. Qual é a diferença? É algo que não é tão complexo falando, mas é algo que pode ser desenvolvido de uma maneira mais aprofundada. E curiosamente, eu acho que, por exemplo, Boku no Hero faz isso. Boku no Hero tem como tema o que é ser um herói? Qual é a definição de um herói? E o jeito que ele aborda isso é interessante e é mais aprofundado do que parece. A minha parte preferida até hoje de Boku no Hero, e que consta aqui, eu tô meio atrasado com o mangá, enfim, minha parte preferida é a do final do festival escolar, quando o Midoriya põe em prática o que ele acredita que é a definição de ser um herói. Colocar a necessidade da outra pessoa, o fato de ajudar outra pessoa acima de si mesmo. E ali, quando ele tá mais preocupado em ajudar o Todoroki do que vencer e dar orgulho pro All Might, ou ser o símbolo da esperança, que nem o All Might, que as pessoas vejam ele como um sucessor, tá funcionando perfeitamente e não é algo fácil de se fazer. Normalmente colocariam a abordagem apenas com o Midoriya vencendo porque ele tá certo, e não ele perder para provar o ponto dele, a história provar o ponto dele. E isso é muito interessante. Mas ainda assim as pessoas colocam Boku no Hero como um anime genérico. Por quê? Eu acho que eu sei. Porque Boku no Hero não é assim o tempo inteiro. Na maior parte da história ele tá seguindo o padrão shonen, só que de vez em quando ele tem uma parte mais aprofundada, mais desenvolvida, que fica acima da média. Ele faz o básico bem feito, mas o que o público aparentemente está procurando não é só o básico bem feito. É aquilo que extrapole o básico, que seja realmente diferente. Então parece que é a frequência com que esse tipo de coisa ocorre que é o que o público quer. Então o que eu noto é que as pessoas querem sentir essa ousadia com frequência. Eu vou jogar real aqui, isso não necessariamente faz uma obra melhor, ela ser diferentona, ou ela ser ousada. Uma obra pode ser muito bem feita e ser a história clássica, a história básica. Vou dar um exemplo fora dos mangás e animes, o Rei Leão. Quando eu era criança, eu achava divertido, achava um desenho engraçadinho. Quando eu cresci e fui aprendendo um pouco mais a respeito de aspectos técnicos, eu achei Rei Leão uma obra de arte. Porque apesar dele ter a história básica, ele seguir totalmente a cartilha da jornada do herói, é extremamente bem feito. Tudo ali serve para alguma coisa, tudo tá no lugar perfeito para contar o que ele quer contar, para falar do assunto que ele quer falar. Mas eu concordo que eu também, de vez em quando, quero ver alguma coisa diferente. Porque a gente acaba cansando quando uma coisa é do mesmo jeito sempre. Assim como se a nossa vida tá sempre na mesma rotina, a gente fica querendo mudar. Então é natural. Por isso, não necessariamente uma obra diferentona é melhor do que uma obra que segue o padrão convencional, mas é bom que ela exista, porque é bom que tenha coisas variadas.
Agora um alerta aqui. Não tente fazer algo diferente só por ser diferente. Tente dar um sentido para ele ser diferente daquele jeito. Isso servir para algo na história, não simplesmente estar ali de graça. É a mesma coisa que fazer uma cena impactante só por ser impactante. Isso acaba fazendo ela não ter substância, ela não ter peso porque ela tá ali só pra chocar, só pra impactar. Eu poderia discorrer esse assunto por muito mais tempo e dar muito mais detalhes, mas acho que por enquanto eu vou deixar essas dicas de tentar subverter as convenções que normalmente acontecem, tentar falar algo a mais com a sua história que não tenha só a ver com luta, porrada, enfim. O vídeo hoje é mais rapidinho, porque nem sempre eu tenho tempo para fazer um vídeo enorme. Continue me dando feedback de vocês, que isso ajuda muito. Obrigado pela opinião de vocês, obrigado por assistirem esse vídeo, espero ter ajudado. E se gostou, dá o like, compartilha, divulga para os amigos, se inscreve no canal e dê uma olhada no meu mangá The Hunters, é legalzinho. Ele tá meio parado porque eu ando meio que resolvendo outras coisas super importantes na minha vida atualmente, mas em breve eu espero poder trazer logo novidades para vocês. É isso aí, até o próximo episódio, falou!